outro dia eu não fiquei sabendo, foi sepultado, mas ele morreu, como é que chama, atravessando o rio aqui? Jardinópolis. Né? Jardinópolis. É, morreu ali, anemia falciforme. Ele teve um problema, foi internado e pegou infecção hospitalar. E fica fraco. Ah, ué, coitado. Eu conheço essa anemia e não tem cura não, né, seu pastor? Não tem. De jeito nenhum. É tratamento, é igual a labirintite, tratamento, não sara. É besteira falar. Só quem é muito moço que faz o tratamento severo, mas eu já sofro dela, que trabalhava na Amazônia, 40 anos, não sai mais não. 50 anos por aí eu tive a primeira crise. Com 50 anos? 50 anos. Então, vai indo, né? É labirinto, aquele outro estugeron, mas não adianta nem trocar. Então, é o remédio que o senhor usa. Não precisa tomar muito alto, que é bobagem. Porque tem várias dosagens, não resolve. Tanto faz você tomar de 25, uma de 80, é a mesma coisa. Aliás, eu comecei a tomar a de 55 há muito tempo. Aí começou a tremer. Tremer. Falei, gente, o que é isso? Isso aí faz 20 anos atrás. Eu morava lá embaixo ainda. Ela se falou, desce, o que é isso? Que tremula nada. Você vê, eu estava com 80 e pouco, 70 e poucos anos. Aí o Gerson, aquele que morreu aqui, né? Eu falei, quais remédios que o senhor toma? Aí eu falei para ele. Quando eu falei estugerão, foram que dosagem, 75. É 25 o máximo. Porque o de 25 faz a mesma coisa. Ô pastor, o senhor esperava chegar a essa idade? Não, palavra não. Não de mim próprio, mas a situação do mundo do jeito que está, falei, o senhor é que sabe, né? Mas dentro do meu entender, na minha visão espiritual, nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Mas você não viu agora aquela cartilha, até o Jair Bolsonaro levou e mostrou para o Bonner, um grupo aí de educadores querem colocar a partir do ano que vem no currículo escolar uma cartilha que a criança entre 4 e 10 anos ela vai escolher que sexo que ela é, se ela vai ser gay ou se ela vai ser homem ou vai ser mulher. Já pensou? Ou trans, 4 coisas. Que a criança que vai escolher. Você já pensou? Você não soube dessa, não? É um absurdo. Pois é. Então, rapaz, é por causa disso. Estou vendo tanta coisa. Bom, isso lá fora é outra coisa. Pastor Ronaldo, eu não esperava de ver as chamadas igrejas que estão fazendo. É demais da conta, né, pastor? Aonde eu tinha um salãozinho ali embaixo, depois abriu um boteco, agora abriu outra vez. Foi até ontem o Cláudio que me falou, um ex-vizinho lá de baixo. Falou, o senhor viu uma igreja nova que abriu ali onde o senhor estava? Eu falei, não. Aí hoje eu fui visitar a mãe do Claudinei, esse que morreu, né? Passei lá. Igreja Deus da Verdade. Deus da Verdade. Não, Igreja Evangélica Deus da Verdade. Tá lá. Me vizinho de short lá, com o carro parado na porta lá. Tá bom. Então, pastor Ronaldo, o que eu estou vendo, eu não sei. É um pecado meu, né? Porque a gente não pode falar assim, eu acho que está atrasado o plano de Deus. Não está, velho. Deus é Mas que nós estamos pior do que Sodoma, tá. Qual era o pecado de Sodoma? Homem com homem. Pelo que eu saiba, mulher com mulher não tinha, lésbica. Não, transexual não tinha. Era só homossexualismo. Hoje nós temos de tudo. Já tem até igreja de gay. Por isso que eu falo, eu peco contra Deus. Eu não esperava. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, perdoa a minha fraqueza. Ô pastor, o senhor está falando como pastor batista,
é um pastor, eu vou usar a expressão que a gente conhece como tradicional, mas a humanidade ela vai passando por ciclos, né? Igual a parte lá de Noé, depois vem a Sodoma e Gomorra, e Deus vai dando castigo, punindo, né? Mas na época de Tiro, Jesus lá, quando enfrentou o Evangelho lá, pregando o Evangelho, também encontrou muita dificuldade. O homem é, por natureza, pecador e perverso. Corrupto, certo. Corrupto. É verdade. O Jeremias é que falou isso, né? É. O coração do homem, né? É por demais. Corrupto. Enganoso é o coração. É Jeremias 19:7. E depois tem uma outra expressão que a gente percebe, que é o coração de pedra, né? Que é o do Ezequiel. E o novo coração. O homem precisa de ter esse... Exato. Eu tenho até propósito um folheto guardado, que eu tenho... Eu como gosto de guardar as coisas, então eu tenho um folheto aí do tempo da minha conversão. E tem um que na campanha de 65, com Cristo um coração novo. Esse daí. Um folheto comum, né? Mas falando sobre Jeremias 26, dar-vos-ei um coração de carne, tirarei o coração de pedra. Então, os batistas, que naquele tempo tinha B maiúsculo, empreenderam uma campanha, mas houve um avivamento, um reavivamento espiritual. Todas as igrejas, todas. Agora, se a igreja lhe faz, a outra não. Nós estamos fazendo outra coisa. Ah, não, nós estamos com outro plano aqui. Então, a igreja da qual eu nasci em 60 já não é a mesma. O senhor conheceu o Evangelho em São Paulo? Não. É São Paulo. Mas o senhor é capixaba? Sou. De nascimento sou capixaba. Mimoso do Sul. E ficou até que idade lá, pastor? O senhor já falou isso para mim. Eu morei 15 anos em São Paulo. De 50 a 65. Lá me convenci e fiz o seminário e terminei o seminário e assumi o pastorado de Araraquara. Araraquara, que é a cidade ali. Junqueirópolis. 660 quilômetros da capital de trem. Andava na barranca. Depois de Junqueirópolis só vinha Dracena e depois Panorama, a Barranca do Rio. Na Barranca do Rio. Quente para danar. Muito quente, eu conheço Dracena. Pois é, então. Ali foi o primeiro campo de trabalho do senhor? Como pastor. Como pastor. Aí depois o senhor veio para Franca. De lá eu vim para cá. Fiquei lá 2 anos. E teve uma crise lá, uma geada na fazenda lá, matou o cafezal. A igreja era 25, como é que é? Não, um quarto da igreja era urbano e outro era da roça, né? Então precisei mudar. O senhor conheceu a esposa, né? Dona Dulce, como é que chama? Laodiceia. Em São Paulo. Em São Paulo, eu era solteiro. Aí conhecemos lá na igreja. Então. Mas ela é de origem presbiteriana, Araraquara, né? De Araraquara. E o pastor Reverendo Loria, né? Isso. Foi o pastor dela. Foi. Meu sogro, inclusive, foi presbítero no tempo dele lá também. E no Rio Claro ou Araraquara? Araraquara. Como que chamava o sogro do senhor? Eliseu Marques de Abreu. Eu sou Eliseu. Depois ele foi para São Paulo, né? Ele morreu com 96 anos, né? 98 e 10 meses. 98 e 10 meses. Eu sou Eliseu e a dona Luísa. As filhas era a esposa do senhor e mais quem? Dona Laodiceia e mais quem? Mulher só. E os homens? Eram 4 homens. 4 homens? Eram. Eliezer, Abner, Oriel e Joel. Todos eles já foram. Já foram? Só ela. Só ela que está.
Ela é a mais velha? Não, né? É. É a mais velha. É a mais velha. Ô pastor, a gente sempre pergunta uma coisa, o senhor nunca teve problema de vício, de fumo e nem de bebida? A vida toda do senhor nunca... Mesmo antes de conhecer o Evangelho, bebida era muito pouco. Fumar nunca. Nunca fumou? Não, nunca me interessei. Eu fui tentar, me fez mal. Nem uma semana eu fumei. Porque na época do senhor, quando mais jovem, não tinha tanto a proibição, né? Não. E eles, muito das pessoas que trabalhavam na roça, fumavam para espantar mosquito, né? Isso, muito bem. É, fazer uma fumaçazinha para espantar pernilongo, Então, né? E, sabe o que a gente fazia? Quando a gente era garoto, pegava, cortava a rama do chuchu e ele, quando secava, fazia uma fumacinha. Então a gente fazia a fumacinha da rama do chuchu. É. E ninguém falava nicotina nem nada, né? Mesmo o fumo Não, de primeiro... Até soprava assim na unha, ficava mesmo. A amarela, né? É. Nossa, quem fumava, fumava mesmo. É. A minha natureza não se deu, não. Eu também. Bebida muito pouco. Muito pouco. Não abusava, não. Bebia, mas não abusava. Né? Tá bom. O pastor Décio Gomes Freitas tem uma história muito rica e franca, e é uma história do início da Igreja Batista. E chegou aqui como pioneiro, né? Dos batistas, pioneiros. O né? pioneiro. Mas o presbiteriano... o primeiro que chegou aqui foi metodista. Metodista, né? Depois a presbiteriana, depois a batista. Das tradicionais. Das tradicionais. E que foi mais amigo do senhor foi o reverendo Nicanor, né? Opa! Reverendo Nicanor Xavier. Depois veio muito amigo também. Nós tínhamos até programa na rádio, era o Oscar Imes e Faria. Faleceu pouco tempo. Faleceu. Sério? É. Deve ter alguns meses, uns 6 meses mais ou menos. Nossa. Ele estava morando em Campinas. Sabia, não? Foi um pastor que deixou saudade aqui. Deixou. Muito amigo. Nesse tempo que o Oscar estava aqui também, estava o reverendo Vicente. Até daqui ele foi para Uberlândia. E lá eu visitei, fiz uma visita. O Vicente. O pastor Décio tem uma história muito rica aqui em Franca e a gente sabe porque lutou muito e trabalhou e foi um exemplo de pastor que ele se sustentou, né, pastor? O senhor estava sempre investindo na obra, né? Trabalhou na Amazonas, trabalhou na Chevrolet. Antes na Chevrolet, primeiro, né? Depois Amazonas. Depois Amazonas. Jovem, estava precisando de também dando estrutura para a família, né? O senhor tem quantos filhos? 3 só. É o Samuel, Sérgio e a Ida, casada com o Mauro. Mauro. E é uma família abençoada, né? Graças a Deus. O Sérgio é lá da Filadélfia, né? Filadélfia. Da igreja lá, e é uma família muito distinta, né? Graças a Deus. Graças a... O senhor tem bisneto, não, né? Por parte da Ida. Ali, O nome dele? Vitor Hugo. Vitor Hugo, o nome o grande francês, escritor e poeta, né? dramaturgo. Ele atualmente está, me parece, com 12 anos. 12 anos. Já é 12. Netos, o senhor tem quantos, pastor? Netos eu tenho 7. 7. E bisneto 1 só. O senhor fala o nome dos netos, não? Do Sérgio é Clarice e Débora. Né? E os outros? Agora, da parte da Ida é Marcos, Paulo Sérgio, Alexandre, Késia e Keren. Que bom. Graças a Deus, né? E da história. Pastor, parabéns pela cabeça. Tá ainda. Está boa ainda para usar. Deus me deu uma outra bênção faz uns 3 anos, né? Fiz cirurgia da catarata
e estou com essa idade e dirijo do jeito que eu estou aqui, sem óculos. Sim. Leio também Bíblia sem óculos. O tamanho normal, né? É o tamanho normal. Porque tem umas Bíblias com a letrinha menorzinha, uma Bíblia normal, graças a Deus. Não é? O senhor já deve ter lido a Bíblia quantas vezes? Não tem conta. Já perdeu. Agora, qual que é o versículo do senhor que marca, que o senhor fala assim, é esse que marcou a vida do senhor? Da passagem da Bíblia. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Palavras do Senhor Jesus. Diante do túmulo de Lázaro. Isso. Muito e bonito. O versículo coadjuvante desse daí que me trouxe a conversão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de João. João 8:32. 32. Parabéns. Tanto que a primeira Bíblia que eu comprei na vida, na capa eu escrevi. O João 11:25. Muito bom. Graças a Deus. É. E dos livros da Bíblia, qual que o senhor mais gosta? O senhor falou aqui a preferência de João, né? Ou não? O evangelista. O Evangelho de João, que a gente conhece aqui, ele é mais sublime, né? sublime, profundamente espiritual, né? Ele não se preocupa tanto com a história de Jesus, mas com a razão fundamental que ele veio, inclusive mostrando a gloriosa pessoa do Filho de Deus, né? É isso aí, muito bom. Entende? O versículo que me trouxe a conversão foi esse, né? O pastor, e o Lucas? Lucas é um evangelho meio mais humano, né? No Isso, sentido... mais humano, mais detalhado. Detalhado, né? Assim, As passagens de... As passagens que a gente conhece assim, né? O bom samaritano. Então, muito bom, né? Ele fala que o Lucas era doutor e pintor, ele sabia... Pelo que Paulo ouvindo. fala, era médico, né? É médico, né? Lucas, o médico amado. O né? médico amado. Ele tinha uma facilidade para escrever e relacionar com as pessoas junto com Jesus. Por isso que ele registrou muitas passagens inéditas, né? Exatamente. No Evangelho de Lucas. Mas é isso aí. O Mateus é do rei, né? Do rei. O recém-nascido, o rei dos judeus. Rei dos judeus, né? E quando foi crucificado, ele falou assim, aqui está o rei dos judeus. Né? É uma passagem bonita e as parábolas do reino. Do reino, exatamente. Reino de Deus. As bem-aventuranças, né? Né? Coisa bonita, né? Nossa. O Evangelho é uma luz, né, o pastor? Sem dúvida nenhuma. A gente sempre lendo, parece que vem algo novo. Né? Há uma... Vendo assim? O Espírito revela coisas novas, né? Revela coisas novas. Basta a gente ter tempo e estar concentrado ali espiritualmente, sossegado, né? A gente percebe. A palavra vivifica. Eu li agora, há pouco tempo, o Salmo 119, li um mês inteiro. Todo dia. Mas eu fiquei encantado com aquele salmo. Vivifica-me. Parece que é um diálogo do pecador com ele mesmo e pedindo a Deus graça. E uma das coisas que me marcou muito é dizer assim, dar valor às coisas que têm valor. Né? Porque muitas vezes as pessoas ficam dando valor às coisas que são vaidades. As riquezas, as coisas passageiras da vida, né? Isso tudo passa. E a gente concentrar naquilo que permanece. Pastor, muito bom. Eu estou aqui hoje, dia 3 de setembro, né? 3 de setembro. 2018. Conversando com um amigo, um colega e registrando histórias. A conversa do pastor é edificante. É uma conversa que vivifica a gente. Né? Porque Graças a Deus, né? Ungida com a palavra de Deus. A dona Laodiceia foi sempre companheira. Sempre na luta, né? No órgão, tocando naquele órgão a pedal, né? Isso. Começou no pedal. E depois passou para o elétrico, né? O elétrico já tinha mais plástico, né? mais facilidade. Mas é isso aí. Hoje aqui nós estamos no Portinari, né?
Portinari. O bairro. E aqui essa rua como que chama, pastor? José Pereira Lima. José Pereira Lima. É. Aqui que é a rua das igrejas, né? Da Assembleia, tem outra Assembleia, tem a Presbiteriana, tem Quadrangular. Tem. Porque aqui no bairro Liporace, na frente não tinha facilidade para adquirir terreno. Não aceitava. Não aceitava, né? Então o bairro que foi aqui ao lado do Liporace, o Portinari. Então as igrejas que tiveram visão compraram terrenos e construíram os templos aqui. Isso é muito bom. O evangelho tem crescido, né, pastor? Tem crescido. Tem crescido, né? A semente não há nada que impeça, né? O crescimento, né? Ela brota, viu? Brota, né? Ela é viva, eficaz, é eterna. A palavra de Deus. E como ele falou, minha palavra não volta vazia, né? Fará aquilo que me apraz. O Senhor falou, né? E a palavra vai crescendo, né? vai crescendo. Sempre crescendo. Há uma expressão do pastor presbiteriano, Temudo Lessa. Ele falava: uma parte da semente há de brotar, né? Sempre uma parte da semente vai produzir bons frutos, né? E a que produz bons frutos, ela vai produzir em proporções grandes também. Então a gente pode semear que a palavra vai vingar para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado. O senhor quer deixar uma mensagem aqui de alerta para esse povo que está vivendo de maneira... A minha palavra é que estejamos alertos, porque o tempo está confirmando que a volta do Senhor Jesus está prestes a se confirmar. E feliz aquele que, quando o Senhor vier, encontrar de pé, espiritualmente falando. Que coisa boa! É afirmação de fé. Parabéns, pastor. Deus abençoe. Amém. E fica aqui a minha admiração. O senhor e a dona Laudiceia, que esse casal tão simpático e tem uma história tão bonita aqui na cidade de Franca. Parabéns. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Amém. Família, tá bom? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus, né?